Você já parou para se perguntar por que, mesmo dando tudo de si, as coisas não se encaixam? Por que, mesmo estando presente, dedicando sua atenção e cuidando dela, ela parece se afastar? Muitos homens vivem uma vida inteira sem entender essas dinâmicas, acreditando que esforço sempre resulta em recompensas. Mas a verdade é que relacionamentos não funcionam assim. A compreensão profunda sobre as mulheres é algo que só aprendemos ao longo do tempo, muitas vezes tarde demais. Hoje vamos falar sobre as verdades difíceis que todo homem precisa entender para construir relações autênticas e saudáveis. Prepare-se, pois essas verdades podem ser desconfortáveis, mas são essenciais. Primeira verdade: persegui-la nunca funciona. Existe uma beleza selvagem e livre na essência feminina, um encanto que não pode ser contido, uma melodia que flutua leve e etérea, escapando entre os dedos de quem tenta segurá-la com força. Quando você a persegue com intensidade, como quem busca algo que acredita faltar em si mesmo, não percebe que esse ato em si a afasta. Ela sente, mesmo que inconscientemente, a necessidade desesperada por validação em seu olhar. Sente o peso das expectativas, a ansiedade nos seus gestos, a cobrança silenciosa por reciprocidade. E então, ela se afasta. A busca incansável, o desejo ardente de tê-la, de possuí-la. Como essa chama que deveria aquecer acaba queimando e destruindo aquilo que você tanto deseja. Não é na intensidade da perseguição que o amor floresce, mas na paz da aceitação. Quando você a coloca em um pedestal, sacrificando sua própria vida, sua própria felicidade, em troca de um sorriso, de um aceno, está oferecendo o que tem de mais precioso por algo que nunca poderá ser comprado: o afeto genuíno. É preciso entender que o verdadeiro amor não se implora, não se mendiga. Ele nasce da admiração mútua, da liberdade de ser quem se é. Não existe nada mais fascinante para uma mulher do que um homem que se basta, que não corre atrás, mas caminha com passos firmes, lado a lado com sua própria vida. Esse homem atrai naturalmente, como o sol que, ao nascer, não chama atenção para sua beleza. Ele simplesmente é, e sua presença transforma o mundo ao seu redor. Quando você se torna esse homem, que não vive obcecado em agradar, mas que se constrói e se aprimora para ser sua melhor versão, você emana uma confiança serena, um magnetismo silencioso. É essa independência, essa força tranquila, que desperta o interesse genuíno. Ela o observa de longe e, ao contrário da situação em que você a persegue, agora é ela quem sente a curiosidade, o fascínio por quem você é, porque percebe, em seu caminhar, que você não precisa dela para ser feliz. Ao invés de correr atrás, então, caminhe na sua própria estrada. Construa seu próprio caminho, encontre a paz em sua própria companhia e descubra a alegria de viver uma vida plena, rica em propósito, em paz. Quando você está completo em si mesmo, qualquer presença que chegar ao seu lado será um acréscimo e não uma necessidade. E aí, na simplicidade da sua autenticidade, talvez ela o note, não como quem é perseguida, mas como quem encontra alguém que vale a pena conhecer, sem pressões, sem correntes. Essa é a verdade difícil de aceitar. Perseguir não atrai, aprisiona. A conquista verdadeira nasce do encontro de duas almas livres, que escolhem estar juntas, sem que uma precise da outra para ser completa. Segunda verdade: a aparência importa mais do que gostaríamos de admitir. Como seria confortável acreditar que somos vistos pela profundidade de nossas almas, pela luz que carregamos em nosso interior. Mas no teatro da vida, onde as primeiras impressões muitas vezes definem o próximo ato, a aparência importa, e talvez mais do que estamos prontos para aceitar. A forma como nos apresentamos ao mundo fala antes que nossas palavras se pronunciem, expressa quem somos, sem um único som. Quando você cuida da sua imagem, do seu corpo, da maneira como se veste, não é apenas uma questão de vaidade. É um reflexo do respeito que você tem por si mesmo. Um homem que investe no seu exterior está, na verdade, comunicando algo mais profundo: disciplina, autocuidado, força. Ele revela, por meio de seu aspecto físico, que é capaz de sustentar o peso da vida com vigor, que tem o domínio sobre sua própria existência. E as mulheres, instintivamente, sentem isso. É a biologia a sussurrar, em tom quase inaudível, que ali está alguém que pode oferecer segurança, estabilidade, alguém que possui uma presença marcante. Não se trata de uma obsessão superficial com músculos ou roupas caras. É sobre o orgulho de ser quem se é, de carregar consigo uma imagem que ressoe com sua essência. Quando você se veste bem, mantém a postura, cuida de si, está dizendo ao mundo, sem palavras, que possui valor, que merece ser notado. Isso atrai não porque seja fútil, mas porque é natural. Todos somos atraídos pelo que é belo, pelo que é forte, pelo que é equilibrado. A aparência não é tudo, mas é o portal de entrada. Ela desperta o primeiro olhar,
cativa o primeiro momento. E assim como um jardim bem cuidado reflete o zelo de quem o cultiva, o seu corpo e a sua imagem exterior também refletem o cuidado que você tem com a vida. Ser atraente não significa ser perfeito, mas sim ter a presença que irradia confiança. É a postura de quem sabe que vale a pena, de quem ocupa o próprio espaço no mundo com dignidade. Essa presença é irresistível, um misto de força e serenidade, um convite silencioso para se aproximar. Então, cuide de si. Aprecie o que vê no espelho, não porque deseja agradar aos outros, mas porque se importa consigo mesmo. A aparência é a embalagem do conteúdo que você carrega, e embora ela não defina o que está dentro, pode abrir portas para que esse conteúdo seja conhecido e valorizado. Aparência importa? Sim. Mas quando ela se une ao caráter, ao propósito e à alma, torna-se a combinação imbatível de quem está em paz consigo mesmo. E essa paz, essa confiança, atrai naturalmente quem souber enxergar além do físico. Terceira verdade: ser bonzinho demais não conquista. Às vezes, acreditamos que para conquistar o coração de alguém, basta sermos os mais gentis, os mais compreensivos, aqueles que estão sempre presentes, prontos para ajudar e apoiar. Criamos a imagem de que, ao oferecer bondade sem limites, ao ser aquele que nunca diz não, ganharemos em troca o amor que tanto desejamos. Mas a verdade, embora dura, é que ser bonzinho demais, ser sempre o cara legal, raramente conquista. Isso porque a verdadeira atração não nasce da submissão ou da falta de limites, mas do respeito mútuo, do equilíbrio entre gentileza e firmeza. Quando você está sempre disponível, abrindo mão de seus próprios desejos, dobrando-se aos caprichos alheios, você não está, na verdade, mostrando força ou amor verdadeiro. Está mostrando falta de limites, uma fraqueza que, ao invés de atrair, repele. No fundo, ser bonzinho demais é uma armadilha em que muitos homens caem. E caem porque acreditam que a bondade desmedida será reconhecida como valor. Mas o que se vê, ao contrário, é alguém que não tem coragem de estabelecer seu próprio espaço, de dizer não quando necessário. Imagine um rio que flui suavemente, mas que tem suas margens bem definidas. Ele é belo, acolhedor, mas respeita o seu próprio curso. Se transbordasse para qualquer lado, perdendo o rumo, se misturando desordenadamente, deixaria de ser um rio para se transformar em um emaranhado de águas sem direção. Da mesma forma, o homem que não possui firmeza em sua bondade, que se dissolve na necessidade de agradar, perde sua identidade, seu valor. Ele não é visto como alguém forte ou confiável, mas como alguém que se molda ao sabor da circunstância. Mulheres, e na verdade todos nós, somos atraídos por quem possui clareza de propósito, que sabe quem é, que é gentil porque quer, e não porque precisa agradar para se sentir válido. Ser bonzinho demais, em muitos casos, é uma máscara de insegurança. É o homem dizendo, sem palavras, que aceita qualquer condição, que está disposto a ser moldado pelos desejos de outra pessoa. Mas o verdadeiro respeito, o verdadeiro desejo, surge quando existe a combinação de gentileza e autenticidade, de bondade e limites. Aquele que sabe ser gentil, mas que não teme colocar suas próprias vontades em primeiro lugar, que cuida do outro sem abdicar de si mesmo, esse sim, possui uma força silenciosa que atrai e desperta admiração. Não é sobre ser rude, nem sobre ser insensível, é sobre ser verdadeiro, autêntico, alguém que respeita tanto a si mesmo quanto respeita o outro. Essa firmeza é o que cria uma base sólida para qualquer relacionamento. Portanto, ser bom é essencial. Mas ser bom sem desrespeitar a própria essência é o que verdadeiramente encanta. Tenha coragem de estabelecer seus limites, de ser alguém que, antes de agradar, é fiel a si mesmo. Porque a bondade que conquista é aquela que nasce do amor próprio e do respeito profundo, por si e pelo outro. Quarta verdade: dinheiro e status falam alto, mas não são tudo. Em nossa busca por valor e admiração, muitos de nós acreditamos que a chave para o respeito e o desejo reside em conquistas materiais, em status, em cifras. Afinal, vivemos em uma sociedade que a cada passo nos diz que o poder financeiro e a posição social são caminhos para o sucesso e para o amor. E há uma verdade nisso. Dinheiro e status, sim, têm sua importância. Eles oferecem segurança, estabilidade e abrem portas que muitas vezes se mantêm fechadas a quem não possui esses recursos. Mas, ainda que essas conquistas falem alto, é preciso entender que elas não falam tudo. Dinheiro pode impressionar, status pode atrair, mas o que realmente toca a alma de alguém vai além das posses. Porque o que as pessoas verdadeiramente buscam não é um símbolo de poder, mas a profundidade de um caráter bem formado, a autenticidade de um espírito resiliente e a bondade de um coração verdadeiro. As riquezas materiais, por maiores que sejam, são apenas um reflexo exterior. O que se esconde atrás delas é o que realmente define o valor de um homem. Imagine uma fortaleza imponente, com muros altos e pedras robustas, erguida para proteger, para abrigar.
Ela representa o dinheiro e o status. Mas se vazia por dentro, essa fortaleza é apenas um espaço oco, sem calor, sem propósito. Da mesma forma, um homem que se apoia exclusivamente no poder material, sem desenvolver sua essência, seus valores e sua capacidade de amar verdadeiramente, torna-se uma figura sólida apenas na superfície. E essa é uma verdade que muitos descobrem tarde demais. Status e riqueza são apenas o início da jornada, não o destino final. O que realmente desperta o desejo, o que verdadeiramente mantém o interesse, é o que você constrói dentro de si. É a capacidade de ser um apoio em tempos difíceis, de ser uma presença que inspira confiança, de ser alguém que oferece não apenas estabilidade material, mas segurança emocional. Porque a verdadeira segurança, a que atrai de forma genuína, não vem apenas de posses. Ela nasce de um coração forte, de um caráter íntegro, de um espírito que sabe enfrentar as adversidades da vida com coragem e equilíbrio. Quando um homem é capaz de usar seus recursos para cultivar uma vida rica em experiências, em sabedoria, em compaixão, ele se torna mais do que o peso de seu patrimônio. Ele se transforma em alguém que não apenas possui, mas que também inspira, que protege, que transforma. O dinheiro pode, sim, abrir portas e trazer conforto, mas é a força interior, a nobreza de caráter e o propósito com que você usa esses recursos que realmente conquistam. Assim, que cada conquista material seja apenas uma ferramenta para fortalecer quem você realmente é. Que cada nota acumulada, cada reconhecimento, seja um lembrete do que você pode oferecer ao mundo, não apenas em bens, mas em alma. Porque, ao final, a essência de um homem não é medida pela conta bancária ou pela posição que ocupa, mas pela riqueza de seu coração, pela integridade de suas ações, pelo impacto de sua presença. Dinheiro e status falam alto, mas sem a profundidade do caráter, sem a generosidade do espírito, são meros ecos de uma vida vazia. Que cada conquista sua seja um reflexo do homem valoroso que você escolheu ser. Quinta verdade: a fragilidade emocional afasta as mulheres. Em meio à vastidão das emoções humanas, existe uma linha tênue entre vulnerabilidade e fragilidade. Em nossa essência, todos carregamos cicatrizes, incertezas, momentos de dúvida. No entanto, a maneira como lidamos com essas emoções molda a percepção que os outros têm de nós. A fragilidade emocional, essa instabilidade que nos deixa à mercê de nossas próprias tempestades internas, tem o poder de afastar, de desencantar, de fazer com que quem nos cerca perca a confiança no que antes via como porto seguro. Para as mulheres, o desejo por segurança não se resume apenas ao aspecto físico ou material. Ele se estende profundamente ao emocional. A solidez, o equilíbrio, a resiliência são qualidades que despertam não apenas a admiração, mas o desejo de estar próxima, de se sentir protegida. Quando um homem demonstra fragilidade emocional, quando se deixa abalar excessivamente por cada adversidade, quando oscila em suas emoções ao ponto de se tornar instável, ele transmite insegurança, tornando-se imprevisível aos olhos de quem o observa. Imagine um farol à beira de um mar revolto. Ele existe para iluminar, para guiar, para acalmar quem navega por águas turbulentas. Mas se a luz desse farol vacila, se ele é incapaz de se manter firme durante a tempestade, quem buscará sua orientação? Da mesma forma, quando um homem não consegue encontrar equilíbrio em meio às próprias dores, ele se torna um farol com uma luz fraca, que inspira desconfiança, que deixa o coração da mulher à deriva. Fragilidade emocional não significa que você deve ocultar suas emoções ou fingir que é inabalável. A questão não é ignorar a dor, mas sim dominar a forma como ela se manifesta. Um homem forte é aquele que sente profundamente, mas não permite que suas emoções ditem suas ações. Ele encontra sabedoria em meio ao caos, mantém a calma em meio à tormenta. Porque, no fundo, o que uma mulher realmente busca não é alguém que nunca sofra, mas alguém que saiba, com dignidade e coragem, navegar pelas águas escuras de seus próprios sentimentos. Ser emocionalmente frágil, por outro lado, é deixar que cada emoção te consuma, que cada desilusão te quebre, que cada dificuldade te faça perder o controle. É reagir de forma desproporcional, ser tomado por impulso, ser governado pelo medo e pela insegurança. E a verdade é que essa postura, ao invés de inspirar empatia, acaba gerando afastamento, porque ninguém quer se ancorar em um cais instável. Ninguém deseja se entregar a alguém que não é capaz de sustentar a própria estrutura. Para despertar e manter o interesse, é necessário desenvolver uma solidez emocional. Isso não significa sufocar o sentimento, mas sim saber vivê-los com equilíbrio. É ter a sabedoria para refletir antes de reagir. É mostrar-se vulnerável, mas de uma maneira que inspire confiança e não pena. Um homem emocionalmente forte é aquele que sabe ouvir suas próprias dores sem se afundar nelas.
que enxerga em cada desafio uma oportunidade de crescimento. Em última análise, a fragilidade emocional não é um fardo inevitável. Ela pode ser lapidada, transformada. A cada adversidade superada com calma, você fortalece as bases de sua essência. A cada desafio enfrentado com coragem, você se torna um pouco mais do que era antes. E é essa força, essa capacidade de caminhar com firmeza, mesmo quando o chão parece ceder, que atrai, que envolve, que conquista. Lembre-se, ser forte não é ser insensível, é ser capaz de enfrentar as próprias tempestades sem deixar que elas destruam sua paz. É ser alguém que transmite segurança, que inspira respeito, que faz com que, ao seu lado, ela sinta que encontrou não apenas um companheiro, mas um verdadeiro porto seguro. Sexta verdade: a fraqueza mata o desejo. Existe uma essência primordial no desejo, algo que vai além do simples encantamento. É uma energia que floresce do respeito, da admiração silenciosa, da segurança que sentimos na presença do outro. No entanto, há um elemento que é letal para esse sentimento, um veneno que destrói a atração: a fraqueza. Fraqueza aqui não é apenas a ausência de força física, trata-se de uma fragilidade interna, de uma falta de determinação, de uma postura vacilante diante da vida e de suas inevitáveis adversidades. Um homem que se rende diante do primeiro obstáculo, que desiste dos próprios sonhos, que se entrega ao desânimo e à dúvida ao menor sinal de dificuldade, comunica, ainda que inconscientemente, que não é confiável, que não possui firmeza. E o desejo, com toda a sua complexidade, é um sentimento que floresce na certeza e definha na insegurança. Para uma mulher, a fraqueza em um homem é o reflexo de uma alma que não se domina, que não se sustenta. É como um edifício que se ergue com beleza, mas tem suas fundações frágeis e trêmulas. Ela pode se encantar pela superfície, mas ao perceber que aquela estrutura é frágil, que pode desabar a qualquer momento, o encanto se quebra. O desejo, que é uma chama que se alimenta de segurança, de confiança, se apaga aos poucos, até que resta apenas uma sombra do que poderia ter sido. Fraqueza não é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma abertura honesta, é o reconhecer das próprias limitações sem ser controlado por ela. Mas fraqueza é não ter a capacidade de se levantar depois de uma queda. É desistir diante da dor. É permitir que o medo molde as próprias ações. Quando uma mulher vê um homem dobrar-se sob o peso da vida sem a mínima resistência, sem a coragem de lutar, ela sente não apenas pena, mas um afastamento inevitável. Porque o desejo é uma força que exige uma base sólida para se sustentar. E a fraqueza destrói essa base. Ao longo dos tempos, os homens que inspiraram amor e desejo foram aqueles que, mesmo diante da dor, da perda, da dúvida, ergueram-se com determinação. Foram aqueles que olharam para suas fraquezas e transformaram-nas em aprendizado, que enfrentaram os próprios demônios sem se esconder atrás da fragilidade. A fraqueza mata o desejo porque é o oposto dessa força primordial que a mulher busca, que desperta sua admiração e faz com que ela se sinta segura. É importante compreender que ser forte não significa ser invulnerável, nem ignorar as próprias dores. A força que sustenta o desejo não é a ausência de desafio, mas a presença de um espírito que enfrenta o que vem, que não se rende. É a coragem de crescer, de aprender, de tornar-se melhor. Quando um homem cultiva essa fortaleza interior, ele se torna irresistível, não porque nunca cai, mas porque sempre encontra forças para se levantar. Portanto, para preservar o desejo, é necessário eliminar a fraqueza que limita, que esconde a verdadeira essência. É preciso cultivar uma força autêntica, uma resiliência que permita à mulher ver não apenas o homem que você é, mas o homem que você é capaz de se tornar. Pois no fim, o desejo é uma dança entre admiração e respeito, e nenhum deles sobrevive onde a fraqueza faz morada. Sétima verdade: as prioridades das mulheres mudam com o tempo. Assim como as estações do ano transformam a paisagem, as prioridades de uma mulher também se alteram ao longo da vida. O que era essencial para ela em uma fase pode tornar-se secundário na próxima. Essa mudança não é um capricho, mas uma consequência natural de seu amadurecimento, de suas experiências, de seus sonhos que evoluem e dos desafios que a vida lhe apresenta. Em sua juventude, muitas vezes, o que fascina uma mulher é a aventura, a intensidade dos sentimentos, a promessa de dias vibrantes. Ela se encanta com o brilho da novidade, com a emoção do desconhecido, com a ideia de um amor que a faça sentir-se viva. Nessas fases iniciais, busca talvez a leveza, o romance idealizado, o calor de uma paixão que pareça inesgotável. Sua prioridade é viver o agora, sentir profundamente, experimentar sem reservas. Mas com o passar do tempo, algo muda. Surgem novas responsabilidades, novos sonhos e desejos mais profundos. A aventura cede espaço para a estabilidade, e a paixão avassaladora é substituída pelo desejo de segurança,
de parceria verdadeira, de um amor que traga paz ao invés de inquietude. Ela passa a valorizar o homem que está ao seu lado não apenas por suas promessas, mas por sua presença constante, pela segurança que ele inspira, pela capacidade de compartilhar os fardos da vida e também seus momentos de leveza. É nesse ponto que muitos homens, presos às expectativas do passado, se sentem confusos, perdidos ao ver que a mulher que amam já não busca as mesmas coisas de antes. Aquele jeito de amar que antes funcionava já não toca o coração dela da mesma forma. É que, ao longo dos anos, uma mulher se torna mais complexa, mais consciente de si mesma. Ela já não se deixa levar apenas pelas promessas. Precisa de um amor que se manifeste em ações, de uma parceria que resista às adversidades, de uma conexão que a faça sentir-se compreendida e amparada. A mudança de prioridades é também uma resposta ao autoconhecimento que cresce com o tempo. Ela passa a entender melhor o que quer e, principalmente, o que não quer. Aprende a valorizar sua própria paz, a não negociar seus valores, a buscar algo que lhe traga um propósito, que faça sentido para sua vida. Ela procura um amor que a complemente, que some, e não um relacionamento que a mantenha presa a algo vazio ou superficial. Esse amor não é menos apaixonado, mas é mais profundo, enraizado na realidade, nas escolhas e na maturidade. Reconhecer que as prioridades mudam é entender que o amor também precisa mudar para se adaptar a essas novas camadas. É saber que o que ela valoriza hoje pode ser diferente do que irá valorizar amanhã e que, para acompanhar essas transformações, é necessário um coração disposto a crescer ao lado dela, a caminhar junto, a ajustar o próprio entendimento sobre o amor e a conexão. Portanto, a verdadeira sabedoria está em abraçar essa mudança, em compreender que o amor não é uma linha reta, mas um caminho com curvas e desvio. E se você estiver disposto a aceitar que as prioridades dela mudarão, estará mais próximo de cultivar um relacionamento que resista ao tempo, que evolua, que se aprofunde. Porque o amor que sobrevive é aquele que entende e respeita os ciclos do outro, que acolhe o movimento natural da vida e se transforma com ele. Essas são verdades que muitos homens só descobrem quando já é tarde demais. Elas são difíceis de encarar, sim, mas ao mesmo tempo libertadoras. Porque ao conhecê-las, você pode se tornar o tipo de homem que vive com propósito, que não teme a solidão e que compreende as sutilezas dos relacionamentos. Ao invés de se perder tentando conquistar alguém, foque em conquistar a si mesmo. Em viver uma vida autêntica e plena. Se este vídeo trouxe clareza e reflexão, curta e compartilhe para que mais homens possam despertar para essas verdades. Inscreva-se no canal Núcleo Advance Discernimento e faça parte desta jornada de autoconhecimento e crescimento. E fique atento, temos novos vídeos todas as semanas, para que possamos continuar juntos explorando as complexidades da vida e do amor. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.